Olá, eu quero falar com você a respeito de Neemias, falar desse jovem que foi um herói do seu tempo, um homem que alcançou destaque, mas sobretudo obteve vitórias da parte de Deus, apesar do contexto. Neemias é um jovem, pois já nasceu no cativeiro, e agora nós encontramos na cidade de Suzã, servindo ao rei persa, por nome Artaxerxes, e a informação que ele tem acerca do povo de Deus, acerca do cenário que se encontra em Jerusalém, a cidade dos seus pais, ele tem uma reação, uma decisão importante, e eu quero te convidar a acompanhar esse texto. Neemias, capítulo 1, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nós precisamos observar que a reação dele é a reação de quem demonstra que se importa com o estado espiritual, com o estado político, com a situação real que estava vivendo o povo de Deus. Isso também deve apontar para nós que servimos ao Senhor, nós que somos orientados pela palavra de Deus, a sempre nos colocarmos à disposição do Senhor, para sermos usados como instrumento de oração, instrumento de intercessão, mas sobretudo instrumento de cuidado e de proclamação da mensagem preciosa do Senhor. Quando Neemias recebe a notícia por parte do seu irmão de que a cidade estava um caos, de que as pessoas que sobraram do cativeiro estavam vivendo em cenário de miséria, imediatamente ele se lembra das promessas do Senhor que foram feitas a Moisés. Em Deuteronômio capítulo 30, ali Neemias recorda que Deus havia falado que quando o povo se desviasse, cometesse os seus pecados, mas se arrependesse, Deus os abençoaria outra vez. E Neemias ali agora ele se agarra a essa promessa e ele vai chorar diante do Senhor. Ele vai buscar a face do Senhor, mas com entusiasmo. Nós sabemos que encontramos no final desse capítulo que Neemias ele vai buscar junto ao rei recursos e permissão para cuidar daquela cidade, para cuidar daquele povo. Mas antes de buscar o auxílio do homem, ele vai buscar o auxílio de Deus. Ele busca Deus em primeiro lugar. O seu primeiro choro é diante de Deus. O seu primeiro pedido é ao Deus dos céus. O seu primeiro lamento, a sua primeira condição é de lamentar profundamente, é de confessar os pecados, pois foi exatamente por causa dos pecados dos seus pais, da nação, que Deus havia enviado o cativeiro. Agora, queridos, ele vai passar alguns dias em oração e em jejum, buscando ao Deus dos céus. Estive orando e jejuando perante o Deus dos céus. Meus queridos, quem sabe esta palavra vem nos encorajar, quem sabe essas palavras, esse versículo, esse texto bíblico, esse exemplo de Neemias, vem nos despertar e vem nos encorajar para um tempo de oração pela igreja brasileira, pela nação brasileira, pela nossa igreja, pela nossa família, pela realidade espiritual que estamos vivendo. Quantas pessoas à nossa volta que perderam o entusiasmo, que perderam a fé, que perderam a esperança, perderam a alegria da salvação, sobretudo. Quantos que o pecado dominam as suas mentes, dominam as suas decisões, e onde a palavra do Senhor, a vida abundante, a principal missão do ser humano em adoração a Deus tem ficado em segundo plano. Mas nós nos levantamos nesse tempo, nós estamos nesta semana, além de estudando o livro de Neemias, mas a despeito da sua posição, da nossa condição,
também vivendo esse tempo de jejum e oração, para que Deus levante, Deus abençoe, para que Deus transforme e faça coisas diferentes nesse cenário. Eu quero que você compartilhe essa mensagem, esse texto, pois durante esta semana nós vamos acompanhar a resposta da oração de Neemias. Eu te convido para amanhã nós mais uma vez observarmos a ação de Deus através da vida de Neemias e quanto ele foi abençoado e abençoador na vida da cidade e da nação, qual Deus amava. Assim como Deus ama e cuida da minha cidade, da nossa nação, da nossa família. Deus te abençoe, tenha um bom dia. Siga nos acompanhando em nome de Jesus Cristo.